Olá, mais uma quarta-feira, a mensagem, dessa semana, ela traz no contexto da ceia, em que Jesus fala da sua despedida. Ele coloca para os seus discípulos uma esperança e, sobretudo, uma presença real. Ele começa a dizer para eles, principalmente na leitura do Evangelho de São João, proclamada nesse domingo que passou, as questões básicas da vida. Primeira coisa que ele coloca para que os discípulos não tenham medo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da agonia. E ele também nos convida hoje a não ter medo. Não tenhais medo, não perturbe o vosso coração. Acreditais em mim, acreditais em Deus. E isso faz com que nós tenhamos também uma força revigorada para que os nossos tempos, apesar de tanta dor, de tanta tristeza, apesar dos conflitos sociais que vamos vivendo, sociopolítico, ficar sereno em Deus. Perceber cada vez mais a força e a graça de Deus no nosso coração e faz com que nós sejamos capazes realmente de encontrar nesse contexto uma força restauradora. Então, a dimensão nossa da fé faz com que nós possamos crescer cada vez mais na força de Deus. Se a igreja ela coloca apenas uma dimensão social e sem tempo de oração, sem tempo de rezar, sem tempo de fazer um retiro espiritual, ela passa a ser uma ONG, né? Não é que, quando eu falo ONG, a pessoa às vezes pensa assim, isso é contra a ONG. Não, de jeito nenhum. Eu não sou contra e acho que tem muitas ONGs que fazem o bem, tem muitas ONGs que ajudam realmente a sociedade a viver com dignidade, a viver honestamente, sendo solidária, ajudando, auxiliando. Mas o contexto da igreja é, sobretudo, que faz tudo isso, mas o principal é a oração e o relacionamento com Deus. Isso é que faz a diferença. Quando o texto proclamado no domingo, Jesus termina dizendo, vocês farão as obras que eu faço e farão outras maiores ainda. E é isso que nós precisamos de compreender, porque o socorro ao pobre, ao mais necessitado, seja com a cesta básica, com remédio, com auxílio para uma moradia, não pode fazer as pessoas se acomodarem, mas buscar cada vez mais em Deus, a força de Deus e perceber a presença de Deus na vida. É isso que faz a diferença para que nós possamos entender a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é essa, Então, lá, se a gente for olhar no Concílio Vaticano II, Ad Gentes, lá está lá o contexto em que a gente precisa de fazer o bem, mas, sobretudo, esse bem tem que trazer a presença de Deus. Sem a presença de Deus, esse bem não é bem assim do jeito que as pessoas pensam. Que nós possamos crescer cada vez mais na fé, que nós possamos entender que, mesmo no contexto difícil em que vivemos, a presença de Deus nos fortalece para que nós possamos também trabalhar na construção de um mundo justo, fraterno, de um mundo mais irmão, onde cada um vai compreender na vida aquilo que é necessário para fazer. Portanto, que nós possamos crescer cada vez mais em Deus. Que nós, mesmo diante das dúvidas, mesmo que teve Tomé, que teve Filipe, nós também possamos cada vez mais, nas nossas dúvidas, abraçar o contexto do reino de Deus para que nós possamos viver a integridade de nossa fé, para que nós possamos viver cada vez mais esse amor de Deus. Filipe pediu a Jesus, mostra-nos o Pai, e ele disse, quem me vê, vê o Pai. Tomé falou, nós não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos palmilhar nesse caminho. Essa verdade não é em oposição à mentira, essa verdade é para contextualizar a salvação. Essa é a verdade que Deus quer para todos nós. Portanto, vivamos a alegria da fé, que nós tenhamos aí
o necessário para viver cada vez mais com Deus, no amor e na graça. Que Nossa Senhora interceda por nós hoje e sempre. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um bom dia. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e faça o seu comentário.